Ainda dando continuidade da teoria geral do processo, vamos falar agora da fase pré-processual com inquérito policial. Vamos lá, pessoal. Agora retornando para mais um vídeo. Retomando, né? Desculpe. Agora nós vamos adentrar a fase pré-processual. Superada aquela fase introdutória, onde nós falamos um pouquinho sobre a natureza do inquérito, do processo penal, sobre a pena, sobre a vingança, as características do processo em si, é necessário a gente dizer um pouquinho, falar um pouquinho sobre o que viria a ser o inquérito processual, qual o seu momento, as suas características, a sua forma de tramitação e encerramento. Pois bem, o inquérito policial está previsto nos artigos 4 a 23 do Código de Processo Penal. São artigos autoexplicativos, então eu sugiro que após ouvirem esse vídeo, ou até mesmo anteriormente, caso tenham conhecimento de que a matéria tratada será inquérito policial, e fica a dica, sempre que forem para uma aula, leiam um conteúdo anteriormente, facilita na fixação. Então, ele está previsto nos artigos 4 a 23 do Código de Processo Penal, e ele possui como características que são extremamente fundamentais e farão com que nós consigamos entender essa fase pré-processual as seguintes. É uma medida dispensável, tá? O inquérito processual que tem como objetivo investigar, dar subsídios à propositura de uma denúncia ou queixa, ou seja, da ação penal, visando sempre o quê? A pena, satisfação social e a punição daquela pessoa privada de liberdade, ele é dispensável. O que é isso? Por que dispensável? O que é? O promotor de justiça, ele não precisa do inquérito policial para oferecer a denúncia. Ah, mas como isso, professor? Se chegar até o promotor de justiça elementos mínimos que levem a identificação de uma pessoa, a certeza da prática de um crime ou do cometimento de um crime, ou seja, todos os elementos necessários ali para a propositura da inicial acusatória, ele não precisa do inquérito. Porque o inquérito é exatamente para embasar o oferecimento da denúncia. Se ele já tem esses elementos, o inquérito ele se torna dispensável. Então, ele não é indispensável. Ele pode ser não requisitado, não solicitado à autoridade policial. O promotor, você, por exemplo, foi vítima de um crime. Tem todos os elementos. Vamos supor, um crime cibernético. Tem todos os elementos de prova, como prints, às vezes até a pessoa confessando o crime, tudo que dê para embasar o oferecimento de uma denúncia, a identificação desse elemento ou elementos outros que tornem possível essa posterior identificação. Se você tiver isso tudo, você se dirige diretamente a um promotor de justiça através de uma comunicação de crime, nada formalizado, entregue para ele e se ele achar conveniente, se ele entender que estão previstos os elementos necessários, a chamada justa causa, indícios de autoria e prova da materialidade, ele vai oferecer a denúncia independentemente de requisição do inquérito policial, da instauração desse inquérito policial. Então ele é dispensável. Sigiloso, o sigilo ele é necessário para as investigações, para o sucesso das investigações. Só que esse sigilo ele é relativo, tendo em vista que o advogado constituído tem direito de acessar esse inquérito policial, nos termos do artigo 7º do Estatuto da OAB. Então é sigiloso, dispensável, inquisitivo, como nós falamos na aula anterior, aqui não há, em regra, a presença do contraditório, da ampla defesa, aqui é uma fase inquisitiva, a autoridade policial investiga e conclui para posteriormente enviar ao Ministério Público. Então ele é mais autoritário, não há aquela oportunidade das partes manifestarem a todo tempo, requererem a todo tempo. Ocorre que, recentemente, e aqui eu vou pegar uma cola para falar com vocês, mais precisamente, a Lei 13.245 de 2016, eu sugiro a leitura, alterou o artigo 7º do Estatuto da OAB, os incisos 7º e 8º, salvo engano. Eu sugiro também que busquem por essa alteração do Estatuto da OAB, para que observem a alteração trazida. O que essa alteração fez? Ele trouxe a possibilidade de que o advogado faça perguntas, requeira diligências durante a investigação. O que seria uma diligência como essa? Ah, o delegado da autoridade policial, eu quero que a testemunha X seja ouvida, porque ela é extremamente importante para a finalização desse inquérito, para o desfecho desse inquérito, para a gente buscar um elemento forte de que ele é ou não culpado pela prática daquele crime. Então o advogado agora, após a publicação dessa norma, ele tem essa autonomia. Só que
por ser inquisitivo, o delegado de polícia pode ou não aceitar. Se ele não aceitar, não há que se falar em violação à ampla defesa ou ao contraditório, porque é inquisitivo, lembre-se disso. Agora, se um magistrado, durante a ação penal, negar a execução de uma diligência qualquer, desde que não seja devidamente fundamentado, aí sim você pode suscitar a violação à ampla defesa ou contraditório e, consequentemente, até a anulação do processo, porque há clara violação à Constituição Federal. Então, inquisitivo, sigiloso, dispensável, coloquei dispensável de novo, desculpa. Na verdade, escrito, o inquérito policial ele deve ser escrito, não há atos que não são formalizados. A autoridade policial não pode simplesmente investigar sem colocar no papel. Ele tem que, antes de fazer uma diligência, colocar isso, formalizar, juntar nos autos de inquérito. Posteriormente a essa diligência, ele vai fazer um relatório, colocando tudo o que ocorreu no cumprimento desse ato, para que as pessoas tenham acesso. Oficioso. O que viria a ser oficioso? O inquérito policial ele pode ser instaurado de ofício, se tratasse de crime de ação penal pública. Ou seja, não é de ação penal privada, e no próximo vídeo a gente fala direitinho sobre essas diferenciações. Então o delegado policial tomou conhecimento da prática de um crime, tá? A vítima não foi até ele. Eu ouvi dizer que no bairro tal tem um fulano cometendo vários tráficos de droga, ele é um traficante contumaz, ele matou várias pessoas, ele está roubando. A autoridade policial ela pode instaurar de ofício esse inquérito policial. Joia? Dispensável, sigiloso, inquisitivo, escrito e oficioso. Pode ser instaurado de ofício. Faz necessário nesse momento a gente diferenciar essas nomenclaturas que vocês vão se deparar no dia a dia da advocacia, da magistratura, seja lá onde desempenha atividade profissional após formados. Indiciado. O que seria o ato de indiciamento? A autoridade policial tomou conhecimento da prática de um crime. Começou a investigar, praticar suas diligências e observou elementos mínimos. E aí o que ele faz? Ele lava um termo de indiciamento. É onde ele oficialmente avisa a sociedade, coloca nos autos de que a pessoa X passou a ser investigada. Então ela é indiciada. Esse é o termo para a pessoa investigada nos autos, oficialmente, de forma tudo formalizada. O investigado é o suspeito, é o mero suspeito sem qualquer formalização. Eu estou investigando o Fábio, mas eu fui numa residência, ouvi falar do Fábio, e eu estou rodando a região toda para levantar maiores informações desse Fábio, mas nada oficialmente, nada ainda formalizado de que ele é o nosso principal suspeito. Ele não é indiciado, ele é um mero investigado. Um homicídio pode existir dezenas de investigados, até se chegar a um indiciado. Indiciado é aquela pessoa onde o delegado de polícia tem elementos concretos para indiciá-lo, para torná-lo oficialmente parte daquele inquérito policial. A testemunha pode ser ocular ou não, é aquela que presenciou, ou ouviu dizer, ou tem alguma informação sobre o fato praticado, sobre aquele crime ou contravenção informado à autoridade policial. Crime ou contravenção são espécies do gênero delito. Então, quando ouvirem delito, tem como espécies crime e contravenção. O informante. O informante geralmente é aquela pessoa que não quer aparecer, ou então um familiar na vítima, uma coisa dessa forma. Na verdade, só recapitulando aqui, só na verdade retificando. O informante, quando for parente da vítima, ele é considerado testemunha. O informante, quando for parente do indiciado ou do réu, no caso de um processo penal, ele é considerado informante. A pessoa que for parente do réu, informante. A pessoa que for parente da vítima, ela é testemunha. Qual a diferença entre testemunha e informante? Simplesmente, a testemunha presta compromisso de dizer a verdade, sob pena de cometer o crime de falso testemunho, que é um crime, já dizendo. Informante não, ele não tem obrigação de dizer a verdade no processo ou no inquérito policial. Superada essa fase introdutória do inquérito policial, a gente vai ter a investigação, toda ela formalizada, com o indiciamento da pessoa, e ao final, o inquérito é encerrado com o chamado relatório final. Nesse relatório, a autoridade policial descreverá todas as diligências praticadas, o indiciamento, e chegará a uma espécie de conclusão. Ele fala, olha, existem elementos dando conta de que fulano de tal foi o autor do crime X, praticado nas seguintes circunstâncias. E aí esse relatório,
Então, vamos colocar aqui o nosso relatório. Relatório. Ele é o último ato do inquérito policial, não se esqueçam disso. Esse relatório ele é encaminhado ao juiz de direito, que manda ao promotor de justiça, ou para o querelante, que é o autor da queixa-crime, a ação penal privativa da sociedade. A ação penal pública, ela é do Estado. O Estado busca a punição. O Estado é o autor desse manifesto pela punição. Esse relatório é enviado ao Ministério Público, ou à parte, ou ao querelante, que decidem se vão propor ou não a denúncia ou a queixa-crime. Queixa-crime privado, denúncia público. Qual que é o prazo para o encerramento do inquérito? 10 dias réu preso, no caso aí, e a gente pode falar disso depois, no caso de uma prisão em flagrante, a pessoa foi pega cometendo crime, ou logo após o cometimento do crime, mediante perseguição, ou um dia depois, como, por exemplo, ou até no mesmo dia mesmo, sem a perseguição, mas ele foi pego na posse de bens, de ilícitos. Então, 3 modalidades de inquérito, de prisão em flagrante. Mas existem outras previstas na doutrina, que a gente fala disso numa segunda oportunidade. 10 dias réu preso, o delegado de polícia precisa encerrar o inquérito. E 30 dias réu solto. Na verdade, a palavra réu, nesse caso, e vocês vão ler bastante, ela é errada. A pessoa só se torna réu após o recebimento da denúncia, ou seja, o início do processo. Nesse caso aqui, 10 dias do investigado ou indiciado preso, no caso teria que ser o indiciado, porque ele já está preso. 30 dias do investigado ou do indiciado solto. Tem menos urgência, 30 dias. Aqui a gente tem muita urgência, o cara está preso. Temos que finalizar isso logo. Crimes de competência da Justiça Federal. 15 dias preso, 30 dias solto. Gente, por hora, por essa parte introdutória, vejo como satisfeita. Até um próximo vídeo, um grande abraço.